Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, feriadinho para nós aqui. E a gente traz a informação que joia da base, promessa mesmo, a próxima galinha dos ovos de ouro do Grêmio pode estar acertando com o Inter ao final do contrato dele que encerra no fim desse ano. Vamos entender um pouquinho mais disso daí e ver por que o Inter e os jogadores estão certos e a culpa é toda do Grêmio por isso acontecer, tá? Antes, like no vídeo, me ajuda, tá? Ajuda muito no YouTube, tu não faz ideia. Então, tá vendo esse vídeo já? Like nele, já curte ali embaixo. E olha, tu me faz um favorzão. E se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações que me ajuda a crescer mais essa comunidade e a gente sempre falar mais do futebol do Rio Grande do Sul. E a gente já vai falar agora dessa promessa da base gremista, contextualizar o porquê ela pode trocar a arena pelo Beira-Rio. Trata-se do meia Jefinho, tá? Jefinho, jogador de 17 anos. Tá? Encerra contrato agora em dezembro com o Grêmio. Ele tem uma proposta da Arábia Saudita que não deve se confirmar e ele pode parar no Internacional. E o porquê que ele pode parar no Inter é o grande X da questão. O Jefinho, ele teve uma lesão ligamentar do joelho muito grave. Muito grave. No início da lesão foi diagnosticado de uma forma errada. Para vocês entenderem, vou tentar contextualizar. O Jefinho, ele machucou o joelho, ligamento. Normalmente, para voltar a um jogador com essa lesão, para treinar com bola, para fazer um exercício de corrida, desculpa, não treinar com bola, é 4 meses. O departamento médico do Grêmio liberou ele com 2. E com 4 já para trabalhar com bola, o que seria de 6 a 8 meses. Depois que ele ganha confiança, musculatura e tudo. O Grêmio liberou antes, ele foi treinar, sentiu o joelho de novo, foi ver, teve que operar uma segunda vez. Faz 2 anos que ele não joga futebol, ele teve essa lesão com 15 anos, tá com 17 e ele não conseguiu voltar. Ele e o staff dele ficaram putos da vida com o Grêmio e com toda razão. Com toda razão. O Jefinho ficou puto e vai encerrar o contrato do Grêmio. Ele recusou várias propostas de renovação do Grêmio e deve ficar livre. Parece que ele tem uma proposta do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. Mas o que parece não se confirmar, porque o Al-Qadisiyah só queria inflacionar o valor de mercado para tirar a concorrência e se conseguir assim levar. Lembrando que o Al-Qadisiyah tem grana de empresas estatais na Arábia Saudita. Quem monitora a situação? O Inter. E se caso o Al-Qadisiyah não exercer a compra dele na proposta, o Inter pode levar o jogador. Muitas pessoas da imprensa do Rio Grande do Sul estão dizendo que essa postura do Internacional em levar o jogador da base do Grêmio pode fazer uma guerra de categoria de base entre eles. De Grêmio assediando jogadores do Inter e do Inter assediando jogadores do Grêmio. Eu discordo porque a culpa é inteiramente do Grêmio. O Grêmio tem um histórico enorme de problemas com o departamento médico. Enorme mesmo. Vocês lembram do zagueiro Gabriel, o loirinho que veio da Lajadense? Exato, ele mesmo está aparecendo aqui do nosso lado. Então, o Gabriel ele veio, teve a lesão no joelho e passou por 5 cirurgias. Isso foi descoberto pelo Alex Bagé, quando trabalhava na época da Rádio Grenal. 5 cirurgias, o Grêmio só admitiu 2. Foi erro médico, ele pegou bactéria no joelho, erro de diagnóstico, erro cirúrgico, bactéria, aposentaram o jogador na época com 20 e poucos anos. Agora o Gabriel tem 30 e tantos anos, é contratado até hoje do Grêmio, para vocês terem uma ideia. Contratado até hoje do Grêmio, tá? Contratado até hoje do Grêmio e ele é proibido de dar entrevistas, porque esse caso é guardado a 7 chaves dentro da arena do Grêmio. Vamos mais adiante? Lembra do Jonathan Robert? O Jonathan Robert várias vezes não conseguia jogar. O que aconteceu com ele? Mais um talento interrompido. Por quê? Lesão no joelho, voltou, mais lesão, não conseguia se recuperar. Teve que sair do Grêmio para ganhar a sequência dele. A última vez que eu tive notícia estava no Criciúma. O Douglas, o maestro pifador, inclusive no podcast do Denilson e do Chico Garcia uma vez, ele foi lá e falou do departamento médico do Grêmio. Era ruim, que o tratamento demorava e tal. Baseado nisso, e de vários inúmeros outros casos, que o Grêmio, como é que eu posso te dizer, faz um diagnóstico, erradamente o jogador fica muito mais tempo parado. O último caso a gente pode lembrar do Bright White. Ele machuca aqui no Grêmio, o Grêmio dá o prazo de quase 2 meses para ele voltar, ele vai fazer o tratamento com o médico dele na Europa, ele volta em 2 semanas, até para jogar o Grenal da final do Gauchão. Tudo isso dizer por quê? Se o Jefinho for para o Inter, ele faz a coisa certa, ele continua em Porto Alegre, vai jogar num grande clube também, que é o Internacional, com toda razão, não ter... A gente tem que deixar o clubismo de lado, nós gremistas,
entender que o jogador faz a escolha certa, porque o departamento do médico não passou segurança e atrasou a carreira dele em 2 anos. Se não fosse o talento dele muito acima da média, o Grêmio teria acabado com o futuro promissor de um jogador. O Grêmio teria acabado com o futuro promissor de um jogador por não tratar a lesão, porque aos 15 anos, K2 sem jogar bola, é quando o jogador está subindo pro profissional. O Grêmio teria acabado com a vida dele, no futebol, obviamente. Então ele faz o certo, ou ele vai para a Arábia Saudita, que eu acho um movimento pouco inteligente para a idade dele, mas já vai ganhar dinheiro, ou tenta a sorte no Inter virar profissional ali. E a culpa inteira, ó, é do Grêmio e do seu departamento médico, e aí eu nem falo de gestão, porque é em anos diferentes e gestões diferentes que isso acontece no Grêmio. É isso que a gente precisa de uma resposta. O porquê o departamento do médico do Grêmio é tão pífio, tão patético, tão ruim, que permite que jogadores encerrem suas carreiras depois de ter uma lesão que em outros lugares eles não teriam. Alguém tem essa resposta para dar? Não acho que o Roberto Guerra tenha. Eu gostaria muito, eu tenho a maior curiosidade para saber o que aconteceu com o Gabriel, o zagueiro, o porquê. Eu queria um dia que ele desse, que ele se revoltasse, e ele desse uma entrevista detalhando tudo o que aconteceu com ele. Eu sei, foi apurado também que teve uma reunião dele do Grêmio para tratar disso daí, que o Grêmio iria aposentar e deixar ele como funcionário vitalício do Grêmio, que ele se exaltou, teve direito a tapa na mesa, discussão que o Grêmio acabou com a carreira dele. E, enfim, hoje ele é contratado pelo Grêmio até hoje, ganha uma grana do Grêmio, não trabalha especificamente no Grêmio, deve prestar alguma consultoria, alguma coisa que não é de conhecimento público. Mas é proibido, terminantemente proibido de dar entrevistas. Se caso contrário, ele perde o contrato com o Grêmio, perde a principal fonte de renda dele, já que ele não conseguiu durante a vida fazer um contrato para resolver sua vida financeira. Então, galera, o Jefinho tem que ir pro Inter. Deve ir pro Inter. Eu, se fosse ele no lugar dele, pensando com a cabeça de jogadores, tem um clube do tamanho do Inter que está interessado em contar comigo, e o Grêmio fez tudo isso que atrasou minha vida, e tem um histórico de atrasar a vida de atletas, eu iria e eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Comenta aí embaixo, tá? Dá a opinião de vocês, vamos trocar ideia. Se fosse o Jefinho, vocês fariam o quê? Tá? Deixa aí embaixo, vamos conversar, like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, e seguimos aqui sempre de olho no futebol. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.